E ali a colar, tem gente que coloca a porcentagem de jogador em documentos paralelos. O BMG tem uma dívida então com o Atlético e pode botar esse dinheiro no Scarpa. Mas o Atlético é reticente do ponto de vista político pela relação com o Fluminense. O Palmeiras não é. O Corinthians não é. O Palmeiras e o Corinthians estão mais adiantados nesse aspecto de não brigarem. É o Fluminense? Mas o Fluminense já fez tal coisa em tal ano. Não tem essa questão ética com o Fluminense. Então, eu senti hoje, o São Paulo tirou um pouco o pé, o Atlético tirou um pouco o pé. Quer dizer que não vai andar, mas tirou um pouco o pé, os dois. O Palmeiras não tirou o pé, e nem o Corinthians. Mas entrou o Benfica. E o Benfica pode ser uma porta de saída do Scarpa para o mercado internacional. Se você oferecer um salário em euro, você vai receber, em média, 4 vezes mais, né? No empate 0-0, você ganha de 4-0, porque câmbio, né? A moeda vale 4 vezes mais. Então, o Benfica entrando, o Benfica está em crise em Portugal, tetracampeão português, mas em terceiro lugar apenas no Campeonato Nacional. O Benfica entrando pode ser uma concorrência importante para que o Scarpa não vá para nenhum clube. Hoje, quem está perdendo é o Scarpa, porque o Scarpa não está fazendo a pré-temporada. Ozinho, aproveitando a sua experiência como atleta, gestor, comentarista, como é que deve estar a cabeça do Scarpa agora? Como é que o cara age ouvindo, lendo tantos lados, o Fluminense, a Justiça, o pessoal de defesa dele? Eu acho que assim, o Scarpa é um garoto muito esclarecido, né? O pouco que eu conheço, né, que eu tive contato com ele, eu acredito que ele já vem desenvolvendo essa ideia há algum tempo, até jogando pelo campeonato. Porque vaias de torcida, satisfação com um projeto do Fluminense para o futuro, salários atrasados, que ele já devia vir cobrando há bastante tempo. Então essa ideia do Scarpa não foi agora, não foi nas férias, né? Eu já vivi isso. Então tenho certeza que isso já foi formatado por ele e seus agentes de entrar na justiça, porque a coisa não estava acontecendo e ele queria decolar na carreira dele. Não digo que é o caminho mais correto, né? Como o PVC falou, ele está perdendo, porque as equipes já estão em pré-temporada. Isso é ruim para o atleta e para a imagem dele também. Porque para qualquer clube que ele vá, já fica os torcedores, a própria imprensa e todo o meio do futebol já olhando. A cobrança já é diferente, né? Ele tem uma imagem muito boa, formado na base do Fluminense. Agora, por outro lado, a gente tem que ver o lado também do jogador. É brincadeira, né? Eu me preocupo muito com a situação do Fluminense. O Fluminense está perdendo jogadores, está com salários, devendo salários, não tem condições financeiras de contratar outros jogadores. Só se vê noticiários de jogadores que estão entrando na justiça para sair do Fluminense. Negociação de clube que quer comprar jogador do Fluminense. E o Fluminense vai comprar quem? Vai reforçar o time com quem? Vai dar que time pro Abel? Então o Scarpa tá vendo isso tudo. Eu me coloco no lugar do atleta. Peraí. Que time que vai montar aqui? Eu concordo com você. O que eu vou ter pro meu futuro, né? Projetando assim, eu vou ficar brigando de novo pela segunda divisão, brigando só para permanecer. O jogador ele começa a observar muito isso e a possibilidade dele ir para um outro clube que tá com um momento melhor, com uma organização melhor. Eu acho que essa briga é ruim para todos os lados. Eu só queria fazer uma ponderação para o pessoal que faz o nosso GC, como a gente chama. Essa informação é válida, Palmeiras e Corinthians, para o mercado interno, né? O PVC colocou uma peça nova para os nossos ouvidos na mesa, que é a possibilidade... Essa é a informação nova. O Benfica pode ser o destino do Scarpa e, segundo o que apurou o PVC, por uma questão até que a gente alcança com facilidade, por uma diferença cambial, por uma questão de força de dinheiro, de moeda, o Benfica pode atrapalhar esses favoritos aqui no mercado interno. O que eu ia falar, eu concordo inteiramente. O que eu tenho dito da história do Scarpa, assim, estou falando com você porque você é ex-jogador. Você sempre será ex-jogador, né? Você só sempre será ex-jogador porque você foi jogador. Quer dizer, você só não será sempre jogador, mas você é ex-jogador. Tem uma ética que é muito particular, eu acho. O que eu bati aqui outro dia com o Sormani também. Eu concordo inteiramente que o Scarpa tem todo o direito de ir para a justiça. O que eu não concordo é sumir.
é desaparecer. Parece aquele cara que a gente... Não vou fazer essa metáfora de novo, não. Você tem compromisso. Contratei você para trabalhar na minha casa. Você sumiu? Não, cara. Não. Vem aqui me falar. Eu não vou trabalhar com você. Respeito com o Abel. Sim. Respeito com o colega dele. E respeito com a carreira e a imagem dele. É só isso que eu pondero. Não, eu assim, mais ou menos o que está acontecendo com o Henrique Dourado. Poderia ser mais ou menos isso. O Henrique Dourado tem... Ele quer sair. Ele quer sair. A entrevista dele é nítida. Por favor, eu quero ir. Ele tem contrato, como o próprio Scarpa também tinha, mas ele viajou com a equipe. Ele foi para lá. Eu discordo dos companheiros, ouvi tudo atentamente, quero ouvir o senhor Mânio Simon sobre isso. Eu só me incomoda, me irrita essa ideia de que o Dourado é profissional, porque mesmo credor, ele se reapresenta, dando a ideia, vocês não falaram isso textualmente, mas Sim. Vocês dão a ideia de que o Scarpa é menos profissional porque ele entra na justiça. Você brigar pelos seus direitos, na minha cabeça, na minha modesta opinião, é um gesto tão profissional, concordo, quanto seria de bom tom, amigável, ele dizer para o Abel pessoalmente, atender o telefonema ou olhar no olho dos companheiros dentro do vestiário e dizer tchau. Eu não condeno, não acho que ele seja menos profissional por entrar na justiça. Mas você não ia pedir demissão sem aparecer na frente do seu chefe. Entendeu? Eu não acho mas que esse caso não é um caso de pedir demissão. É completamente diferente. Uma coisa é você pedir demissão. A outra coisa é você ir à justiça porque o seu empregador não cumpre com você o que ele deveria cumprir. E quem acaba passando por vilão nessa história, eu acho que é isso que o Virani está dizendo, eu também concordo com ele, é o Scarpa. Quando o vilão nessa história é quem administra o Fluminense. Não, o Fluminense tem culpa. É óbvio. Ninguém tá isento do Fluminense. Se o Fluminense estivesse cumprindo com tudo que ele deveria fazer, com tudo que ele deveria cumprir com o jogador, isso não estaria acontecendo. O jogador poderia estar, no máximo, pressionando para sair. No máximo. Nada além disso. Ele jogou as 38 rodadas do Brasileirão. Jogou todos os jogos. Não, Esse salário, fundo de garantia, 13º, férias, tá tudo atrasado. Quer mais profissionalismo do que isso? Aí, quando chega no final do ano, foi o que o Zinho falou. Ele olha o cenário, mas escuta, é o conjunto da obra. Eu não recebo, a torcida me vaia. É isso aí. Não tem perspectiva nenhuma nesse clube. Que time vai ser montado? Exato. Eu vou ficar aqui? Você é campeão do quê? Não, eu vou embora, gente. Eu vou dizer pra você... Não quero te interromper, não. Não, tudo bem, terminei. Eu concordo com você. O Scarpa tem razão em relação à justiça. O que eu acho só, que a gente tem discutido isso aqui seguidas vezes, é que a gente trata o jogador de futebol muito à margem da ética normal, da vida cotidiana. Que o Fluminense tem culpa, ninguém discute. O Fluminense é culpado pela situação. O Fluminense não pagou salário. Estou de acordo. O que eu estou dizendo só é que o comportamento de qualquer um de nós 5, de qualquer pessoa que está no mercado do trabalho, seria se apresentar no dia que marcou, eu não desmarquei, então eu vou aparecer. Ou então eu ligo na véspera e digo assim, é o seguinte, não vou aparecer. Mas assim, só concluir. Ninguém achou o Scarpa. É isso, é só o comportamento não vou usar a palavra profissional, comportamento de homem mesmo. Assim, eu tenho um compromisso com você. Eu vou cumprir meu compromisso. Não tenho mais. Mas isso não quer dizer que eu não vou olhar no olho e dizer assim, você não está cumprindo... Isso depende do que o advogado falou para ele. Você não está cumprindo o seu compromisso comigo. Não, e por isso eu não vou cumprir meu compromisso com você. Mas PVC... É só isso. PVC, o Fluminense está errado, evidente. Por isso que eu falei no início, né, quando o Vilani me abordou o assunto, assim... Isso não foi agora. O jogador de futebol não é menino. Não foi agora. Assim, ele já vem durante o ano cobrando. Esse teu argumento de cobrar, o empresário dele, que não é nem mais o jogador que faz isso. Na minha época, eu fazia. Eu batia lá na porta. Vocês se expunham muito mais. Não, eu ia lá na porta, ela falou, como é que é? Pô, eu tô 2 meses, cara, tem que pagar minhas contas e tudo. E aí? Pô, não vai pagar e tal? Só que você era um escravo, você ficava preso no clube. Agora, o jogador, com a nova lei...
ele tem os agentes dele, que esse agente mesmo fica cobrando, e já devia estar cobrando durante o ano todo. E aí junta esse conjunto da obra. Vaiado, ele foi pressionado muito pelo torcedor do Fluminense. A gente tem uma imagem que ele faz um gol e balança a cabeça. E ele vê a perspectiva. Eu mesmo, eu tenho falado isso aqui nos programas, eu estou preocupado com a situação do Fluminense, porque eu só vejo isso. É jogador saindo, é noticiário de que o time quer tirar o jogador do Fluminense. E o Fluminense? O torcedor do Fluminense deve estar, como eu, preocupado com isso. Qual vai ser o Fluminense? Vamos tentar? Vamos. Aqui num exercício de imaginação, pensar jogadores que restam aí no elenco do Fluminense para a gente escalar essa equipe, tentar brincar de Abel Braga aqui para essa imagem que dissemos, né? Em Só que ele faz ajudando, o gol Vilani. e balança a cabeça porque ele vinha sendo cobrado. Pode rodar o campinho enquanto o Zinho conclui. Não, você falou de que vai brincar de treinador, hoje é dia do treinador, né? Aliás, parabéns, bem lembrado, Zinho. Bem lembrado. Você é professor também, né? Eu sou treinador também, né? Esse último jogo sexta-feira. Júlio César, Gilberto, Renato Chaves, Gum, Reginaldo, Marlon. 3 zagueiros, é? Jogou assim sexta-feira. Sornossa, Richard, Douglas, Marco Júnior, Henrique Dourado. A gente está sendo o mais objetivo possível, né? Porque eu não imagino que o Dourado siga depois da entrevista que ele deu pós-jogo, claro, pedindo para sair. Aí pode ser o Pedro, né? O Fluminense indica que vai contratar 3 homens de frente, meio campo e ataque. Mas o time que jogou sexta-feira foi esse aqui. Inclusive os que retornaram, que indica que vai iniciar o Campeonato Carioca, é o Pedro. Exatamente. O Abel tá montando um 3-4-3, estilo Arsenal, tá jogando assim na Inglaterra. O Chelsea jogou assim na temporada passada. O Gum de líbero, Renato e Reginaldo. E aí uma linha de 4, Gilberto, Richard, Douglas e Marco Júnior. O Sornossa por um lado, o Marco Júnior por outro e o Henrique Dourado na frente. Daqui a pouquinho o campinho, a escalação e os contratados do São Paulo, que é o outro clube, né, envolvido nessa negociação, possível negociação com o Scarpa. A gente vai falar também do Corinthians, do Palmeiras, que aparecem aí entre clubes interessados no jogador. E aí quando você perde a bola, voltam os 2 laterais, Marlon e Gilberto, e voltam os 2 pontas, Sornossa e Marco Júnior. Então 5-4-1, que é né? 3-4-3, vira 5-4-1. Foi assim que o Abel jogou na sexta-feira. Ele não gostou, o resultado não foi bom, mas o desempenho foi razoável. Empatou no finalzinho do jogo, não foi bom o desempenho também. Mas é primeiro jogo de temporada. Claro que é muito difícil imaginar o Fluminense vencedor nesse ano com tudo o que está acontecendo. Eu só estou falando da história do Scarpa, que eu tenho batido muito nessa tecla, é porque eu acho que a gente tem que parar de passar a mão na cabeça do jogador. É só isso. Ele está certo de ir para a justiça. Só não gosta de tratar o jogador como um menino. Então, eu não... Está tratando o PVC? Mas tá lá, nesse caso, não. Um menino de 24 anos. Não. Pelo contrário, o Abel, você está dizendo que ele não apareceu. O Abel ficou chateado. Ficou. Esperava um telefonema. Eu até achei muito indelicado, apesar de todo o respeito que eu tenho e admiração pelo Paulo Autuori, não gostei quando ele citou na primeira entrevista dele, jogando a granada sem pino no colo do Scarpa, dizendo que o Scarpa sabe que é ingratidão. Porque quem tem que ser grato, alguém nessa história, é o Fluminense, é o Scarpa, que jogou todos os jogos do campeonato com salários atrasados. Então, assim, eu acho que o Autuori inverteu a ordem das coisas ao expor o Scarpa, falando de gratidão. Ele deve reconhecer o clube, deve saber o que é gratidão. E eu acho que ele reconhece. Pelo que a gente percebe do perfil do Scarpa, ele nunca vai se esquecer do clube que o formou. Tanto que jogou 38 partidas. Agora ele é profissional. Ele é profissional. Só para dar um pitaco aí, a minha opinião a respeito do Scarpa, já falei anteriormente e vou reafirmar o que eu penso também. O menos culpado é o jogador. O jogador já demonstrou profissionalismo, jogou 38 jogos, jogou sem receber, é o principal jogador do Fluminense, carregou o piano muitas vezes sozinho, então ele está no direito dele, mais do que ninguém, tá? Então eu vejo essa questão e é evidente que o PVC também tem essa preocupação dele, que procede, mas existe mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. É evidente que esse garoto está sendo orientado por advogado. Claro. É negócio de milhões que estão aí à baila para ser colocado na mesa ou não. Então evidentemente, ele já deu o profissionalismo dele e ele depois com o Abel, com os companheiros dele, amanhã ele acertou, tô no São Paulo, tô no Benfica, tô não sei aonde, vai se acertar com os caras, vem cá, Daniel, um abraço. Eu não queria falar não, porque é uma coisa pessoal,
mas eu vou falar. Ele vai lá no Fluminense, aí fala assim, pô, tô aqui, quero me apresentar, mas paga aí o que vocês me devem e tal. Age correto. Ou correto não, porque o que ele tá fazendo não deixa de ser correto. Não é incorreto. Mas, como o PVC falou assim, eu estava trabalhando no Vasco da Gama há pouco tempo e quando fui chamado para sair, sentei com o presidente do clube e falei, não, vou te pagar tudo direitinho, tudo corretamente. Até hoje não recebi. Até hoje não recebi, fez o acordo bonitinho, botou lá no papel e tal, e não cumpriu, não pagou. Então, assim, aí depois fica como vilão o funcionário. O cara sentou, me mandou embora e falou, não, vou te pagar, vou pagar certinho, mês a mês. Pra me receber, eu vou ter que entrar na justiça. E eu fico ligando, PVC. E eu fico ligando. Aí o jogador, o Scarpa, ele pode estar fazendo a mesma coisa. Pô, vocês vão me pagar? Vocês me pagaram? Não, tô falando antes, PVC, tô falando antes. Antes, ele jogando ali tudo, ele devia estar cobrando, pedindo. Pô, acerta aí, divide aqui, paga ali. Os caras não cumprem. Aí o cara tem que ir pra justiça. Eu tô esperando, eu tô aqui esperando. Vilani, eu tô aqui esperando. Tô esperando. Há quanto tempo que eu saí do Vasco? E não pagou. Aí tu tem que o quê? Tem que ir na justiça, senão você vai perder o que você trabalhou. É um depoimento de quem já passou por isso e é importante, né? Por isso que a gente tenta unir sempre duas linhas, o que a gente entende, apura, informa, com esses caras que viveram experiências como ex-atletas, ou no caso era agora como auxiliar. Né? Mas como atleta também passei por isso. Os caras acertam uma coisa com você. Deixa eu entender. Você acha que é muito puritanismo da nossa parte imaginar que o Scarpa poderia se despedir pessoalmente apertando a mão do Abel e dos companheiros, porque é assim que funciona. Não tem essa hombridade no ambiente do futebol. Na hora que você tem para receber, ninguém te paga e vida que segue. Você não tá lá, ele não precisa de você ali, meu amigo, vai ser duro para receber. Vai ter que cobrar na justiça. Agora, sim, o rapaz, eu acho que eu gosto sempre de ir pela paz, né? Pelo acordo, pela o homem, olho no olho. Agora, quem me diz que esse rapaz não estava cobrando ao Fluminense durante todo esse período que ele está lá? 20 vezes, 10 vezes. E como você estar aqui, jogou 38 jogos, não fugiu de nenhum jogo. Só uma coisa que eu acho que é importante dizer, pelo menos para a leitura que eu faço. Só para completar, 38 jogos e há 2 edições do Campeonato Brasileiro, é o maior assistente, é quem mais dá passe para gol na competição. Mas aí o que acontece? Joga pra cima do cara. Aí a torcida agora, assim, o Scarpa não tem como jogar mais no Fluminense. Não tem mais. Não tem mais. O próprio Abel falou isso. Não, eu não conto mais com ele. Não tem jeito, a situação... Mas nem com ele conta mais. Então assim, aí fica agora ele como o ingrato, ele como o vilão. Não é questão de gratidão. Eu não acho que é questão de gratidão. O que eu falei agora há pouco. Não é uma a paixão faz o PVC. Mas não é esse o ponto. Não, e o próprio Autuori falou. O que eu disse. Quando ele fala de ingratidão na primeira entrevista, falando, eu espero que ele atenda o telefone ou retorne a ligação, e fala de gratidão, ele dá a entender que o Scarpa é ingrato. Aí eu falei, poxa, o Autuori, um cara centrado, ele acabou de chegar, ele não sabe de nada que aconteceu ano passado, ele está se inteirando da situação e joga o Scarpa aos leões na entrevista, entendeu? Só claro que e tenho a maior admiração pelo Autuori, pela postura, pelo cara. Trabalhei com ele como repórter no São Paulo. Eu conheço o Autuori, conhecemos o Autuori há quanto tempo? Mas eu fiquei decepcionado com a entrevista que ele deu logo na chegada, na apresentação dele ao Fluminense. Eu não falei de gratidão em nenhum momento e eu não falei de profissionalismo dele em nenhum momento. Até cometi o deslize de falar que o Henrique Dourado foi profissional, que acho que ele está sendo profissional. Não quer dizer que o Scarpa não seja. O que eu estou dizendo só é que tem um incrível código de ética diferente no mundo do futebol. Sim. Que o empresário é diferente, o diretor de futebol é diferente, o presidente do clube é diferente, o jogador de futebol é diferente e todo mundo se comporta num código de ética que é o código de ética do pintor de parede que eu contrato. Que eu falo assim, então beleza, segunda-feira estamos combinados? Você aparece aqui? Beleza. Segunda-feira o cara some. É isso que eu estou cobrando. É só isso que eu estou dizendo. Assim, precisa mudar esse código de todas as frentes. Só uma vez. O PVC está dando um exemplo, não é que todo pintor de parede seja assim, obviamente. É uma metáfora, é um hipérbole também, é um exagero. Agora é assim,
A gente precisa parar de falar assim, um menino de 25 anos, que menino de 25 anos? Com 25 anos você é pai. Mas PVC, ninguém está falando isso. As pessoas falam normalmente, não, mas não é dos aqui. O que eu quero dizer... O futebol precisa ser tratado como um profissional qualquer. Ele tem todo o direito de ir para a justiça procurar os direitos dele. Daqui a pouquinho o São Paulo sumir é que é difícil. E escalação do São Paulo. Fala, Sormani. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, que o fato de ele ter sumido e não ter ido no Fluminense, muito provavelmente, o Simon também concorda comigo, é a orientação de advogado, gente. Mas, pô, é a orientação de advogado. Se você vai até a justiça, você precisa de um advogado. Se você precisa de um advogado, você tem que fazer o que o advogado manda e te pede. Pede não, o que ele te manda fazer. Acabou. Muito provavelmente, se dependesse do desejo do Scarpa, ele teria ido ao Fluminense, apertado a mão de todos os jogadores, companheiros dele, e do Abel, perdão, da comissão técnica, preparador físico e de todos os empregados, e teria ido embora, mas muito provavelmente o advogado chegou para ele e falou assim, escuta, seguinte, sobe do mapa, não dê entrevista, não vai no lugar nenhum. Isso pode ser usado contra você. É lógico. Quanto mais ele se expõe, pior para ele fica, porque existe a partir de agora um processo envolvendo o Scarpa e o Fluminense. Achar que o Scarpa não está sendo profissional, não tem hombridade, porque ele não foi fazer isso, desculpa para você, eu discordo de você. Isso muito provavelmente é orientação de advogado. Vamos avançar só daqui para frente, que eu sei seu ponto de vista, você sabe o meu. Vamos avançar. Tem um problema do Scarpa hoje só, que é dele, que é a pré-temporada. Isso a parte, é a escolha dele, profissional dele. Um pecado que é hoje, assim, você vai contratar um jogador que tem clubes que estão com medo de contratar, Atlético e São Paulo, nesse momento recuam um pouquinho, não quer dizer que não vão contratar. Palmeiras e Corinthians, na minha apuração, não recuam, mas a gente está há 3 dias do começo dos estaduais e o Scarpa não conseguiu fazer a pré-temporada. Não estou discutindo se é bom para ele ou ruim para ele. Ele pode recuperar isso na frente. Não, isso é ruim. Mas nós estamos falando de um momento assim... Parte do atleta é ruim. Que é o caso do Zeca também. Sim, o Zeca é um jogador que ainda não conseguiu assinar um contrato. O Flamengo, na sexta-feira, disse que está fora da negociação, embora tenha acertado um contrato de 5 anos. Para o jogador e para a justiça é um direito dele, absoluto. Ninguém discutiu isso em nenhum momento. Agora, a gente está no 15º dia do mês, amanhã, e os jogadores não fizeram pré-temporada. Então, eles não estão na condição física ideal e vão ficar abaixo, vão começar atrás de todo mundo. O que é o ônus, claro. Toda decisão tem o bônus e o ônus. Você vai ganhar o teu direito, vai negociar com o ele está reclamando quase 10 milhões de reais. Claro. Né? É o que a justiça, inclusive, a juíza, a Dalva Macedo, né? Ela corrigiu o valor do Scarpa. O Scarpa pedia... ela corrigiu para cima, inclusive. Ela refez a conta e atualizou o pedido dele para quase 10 milhões de reais. É uma grana, enfim, não vou nem falar é o dinheiro dele. Tamanho. Exato. O dinheiro é dele. Direito dele. Mas aí vem a preocupação maior. Eu acho que, assim, esse problema da justiça que vai se arrastar vai demorar mais tempo. Faz com que os clubes aqui do Brasil recuem mesmo. Olha, para recapitular, o São Paulo tinha uma reunião marcada com a diretoria do Fluminense amanhã. Essa diretoria caiu, porque na quinta-feira, em liminar concedida pela Justiça, o Scarpa se vê, neste instante, livre do Fluminense, o que permitiria o jogador a negociar diretamente com qualquer clube, inclusive a apuração do PVC, o Benfica. Quer dizer, ele poderia nem jogar no Brasil e ir para Portugal.